Tiago aplica a antropologia bíblica à questão. É interessante observar isso. A antropologia bíblica é a doutrina do homem, é o que a Bíblia diz sobre o homem. Quem o homem é, como o homem foi criado, qual é o propósito do homem, isso é a antropologia bíblica. E Tiago, numa questão que para nós não vem imediatamente a antropologia à nossa mente, Tiago usa da antropologia bíblica. Ele fala sobre quem o homem é, ou o que o homem é, sobre o homem ser imagem e semelhança de Deus, como nós vimos agora há pouco. Então, Tiago aplica a antropologia bíblica de modo muito interessante e de modo muito prático. Porque, quando nós olhamos para a doutrina do homem na Escritura, nós realmente aprendemos que somos imagem e semelhança de Deus, e isso continua apesar da queda. Nós não deixamos de ser imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. O que acontece é que a imagem e semelhança de Deus, em nós, de algum modo, está ofuscada, ela está arranhada, mas nós continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus. Tanto que o crente, quando o indivíduo se converte, ele agora é transformado à imagem de Cristo. A imagem e semelhança vai sendo restaurada progressivamente, mas mesmo no incrédulo, a imagem e semelhança de Deus não foi completamente apagada. Os incrédulos dos nossos trabalhos, os incrédulos da faculdade, os incrédulos da escola, da nossa família, eles continuam sendo imagem e semelhança de Deus. E Tiago aplica essa verdade aqui, porque notem, ele não está falando apenas sobre o trato que nós usamos, a linguagem, as palavras que nós usamos para com os nossos irmãos. Isso se aplica a todas as pessoas. Todas as pessoas compartilham disso daqui, elas continuam sendo imagem e semelhança de Deus, mesmo afetadas pelo pecado. E é essencial nós nos atermos a esse uso que Tiago faz dessa doutrina da teologia sistemática, desse conceito que ele usa aqui, porque nós vivemos dias em que a antropologia secular tem caminhado numa direção muito estranha. Nós vemos a bestialização do homem, ou seja, o homem é tratado como animal, e nós vemos a antropologização do animal, ou seja, o animal é tratado como homem. Então existe uma grande inversão aí, e o que é o homem, o papel do homem, o valor do homem tem se perdido na sociedade. Então, quando nós paramos em um texto como esse, nós temos que aproveitar e relembrar algumas coisas. E uma das coisas importantes de relembrar é isso, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós somos os únicos seres de toda a criação que são a imagem e semelhança de Deus. Os anjos não são a imagem e semelhança de Deus. Os animais não são a imagem e semelhança de Deus. O seu pet não é a imagem e semelhança de Deus. Se você é pai de planta, sua planta não é a imagem e semelhança de Deus. Apenas o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Isso é uma posição privilegiada que nós temos. Deus nos colocou numa posição privilegiada, como a coroa da criação, aqueles que representam o Senhor nesse universo aqui. E a Bíblia, quando aplica esse conceito da antropologia, faz aplicações muito interessantes. Nós estamos vendo essa que Tiago está fazendo aqui, aplicando especificamente a antropologia ao uso que nós fazemos da língua, mas a Bíblia também faz a aplicação da antropologia bíblica em outros contextos. E eu quero mostrar isso para os irmãos, para que nós tenhamos uma antropologia bíblica mais robusta, e nós vejamos como aplicá-la ao nosso dia a dia. Vejam, por exemplo, o que diz Gênesis 9. Em Gênesis 9, Moisés repete o que é chamado de imago Dei, é a doutrina do ser humano ser imagem e semelhança de Deus, do ser humano portar a imagem de Deus, é a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. E em Gênesis 9, depois do dilúvio, Deus faz a sua aliança com Noé, e nós vemos a aplicação da imago Dei especificamente como fundamento para a pena de morte. Isso talvez choque algumas pessoas um pouco mais sensíveis, especialmente nos nossos dias, onde no Brasil não existe pena de morte, não existe esse tipo de punição, mas para a Bíblia, alguns crimes, especificamente o homicídio, deve ser punido com a morte. Essa é a pena capital que a Bíblia coloca. E isso está fundamentado na imago Dei. Veja o que diz aí Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue. É um poeminha aqui. Você matou alguém, você matou um homem, então um homem deve te matar. E aí vem o fundamento. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. É a doutrina da imago Dei aplicada às punições pelos crimes que são cometidos. No caso, o homicídio. E nós vemos que, de fato, em Israel, as leis de Israel contemplavam a pena capital para alguns crimes que são apresentados ali.
E isso mostra, então, a dignidade intrínseca que o ser humano tem por ser imagem e semelhança de Deus. Por nós termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus e ocuparmos essa posição e carregarmos isso apesar do pecado, nós temos ainda uma dignidade intrínseca, diferente de toda a criação, de todos os outros seres que foram criados. É por isso que nós, como crentes, entendemos a terrível ofensa do homicídio. Matar alguém é algo de valor inconcebível, porque a vida tem um valor incalculável, dada a realidade de que nós somos imagem de Deus.